Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago algumas dicas, acho que um pouco diferentes aí. Eu me inspirei no vídeo do Christian Assunção, onde ele dá dicas de livros de cada continente, né? Um livro, um continente. Eu achei interessante porque foge um pouco dessa linha de livros ingleses e americanos, que a gente sabe que dominam o mercado editorial, e traz dicas de livros que se passam em outros lugares, né? E a gente acaba conhecendo outras culturas e tudo mais. E eu vou trazer para vocês algumas indicações aqui para vocês. Começando, né? Só para explicar, um livro, um continente. A América é muito grande, né? Então, assim, eu dividi a América em América do Sul, América Central e América do Norte. Então, vou acabar trazendo ali um livro da América do Norte, mas esse eu acho que é pouco conhecido. Um livro que se passa na América do Norte, mais especificamente no Canadá. Vulgo Grace, da Margaret Atwood, não sei falar o nome dela, mas esse livro é super, eu ainda não li, mas é super legal porque tem uma adaptação na Netflix desse livro, eu já assisti alguns anos atrás, e é muito interessante. Então, por causa da adaptação, eu quis comprar o livro. Na verdade, eu ganhei esse livro no Amigo Oculto. E, assim, conta a história de vamos ver aqui. Da Grace Marks, uma empregada doméstica de 16 anos que foi julgada no Canadá pelo assassinato de Thomas Kinner, seu patrão, e Nancy Montgomery, governanta da casa e amante de Thomas. O julgamento sensacionalista chegou às manchetes de todo o mundo e o júri a declarou culpada. A opinião pública, no entanto, permaneceu ferozmente dividida em relação a Grace. Ela era uma mulher desprezada que descontou sua ira em duas vítimas inocentes, ou era também uma vítima envolvida involuntariamente em um crime. Então, é uma dica aqui diferente, foge do eixo América-Estados Unidos, né? Mas é América do Norte, então eu trago um livro que se passa no Canadá. Um livro da América Central, que eu me interessei bastante, já que eu não tenho aqui nenhum livro que se passa lá, se chama Bem-vindos ao Paraíso, e conta a história de uma mulher que tem uma irmã, que ela basicamente cuida dessa irmã, e elas vivem ali na Jamaica. E quando um resort chega na vila dela, ela vê a oportunidade de mudança financeira. E pelo que eu vi na sinopse, é um livro também que fala sobre sexualidade e sobre essa mulher se apaixonar por uma outra mulher e enfrentar desafios aí. A autora, ela é jamaicana, a história se passa na Jamaica, então assim, eu achei bem interessante pra gente conhecer um país diferente, né? E uma escrita, de certa forma, diferente também. Agora, falando da América do Sul, a gente não pode deixar de falar de Isabel Allende, Violeta. Essa é a história de uma mulher que começa em 1920, na pandemia da gripe espanhola, e termina em 2020 na pandemia de Covid. Então essa mulher vive pra caramba e vive muita coisa mesmo. Passa por conflitos políticos no Chile, toda a sua história desde jovem, as mudanças que ocorreram na vida dela, divórcios, como ela se torna uma grande empresária. É uma mulher que vive muita coisa. A sinopse. De 1920, com a gripe espanhola, até a pandemia de 2020, a vida de Violeta será muito mais que a história de um século. Violeta, a primeira menina de uma família de 5 irmãos turbulentos, vem ao mundo num dia tempestuoso de 1920. Desde o início, sua vida será marcada por acontecimentos extraordinários, pois ainda são sentidas as ondas expansivas da Grande Guerra quando a gripe espanhola chega às fronteiras do seu país sul-americano, quase no exato momento do seu nascimento. A Isabel Allende, ela não especifica o país sul-americano, mas a gente entende que é o Chile.
Graças à clarividência do patriarca, a família sairá incólume dessa crise para tropeçar em outra, quando a Grande Depressão altera a elegante vida urbana que Violeta conheceu até então. Eles perderão tudo e serão obrigados a migrar para uma região selvagem e remota do país. Lá, Violeta atingirá a maioridade e terá seu primeiro pretendente. Numa longa carta dirigida a uma pessoa amada, acima de todas as outras, Violeta rememora devastadoras decepções amorosas e romances apaixonados, momentos de pobreza e de prosperidade, perdas terríveis e imensas alegrias. Sua vida será moldada por alguns dos grandes acontecimentos da história: a luta pelos direitos das mulheres, o auge e a queda de tiranos, e em última análise, não uma, mas duas pandemias. Essa história aqui é maravilhosa. Quem não leu Isabel Allende pode começar por essa história. Bom, saindo da América, vamos para Europa. Esse é um livro que também não é muito falado, né? Então eu indico O que o Vento Sussurra, da Amy Ramo. É uma história que se passa na Irlanda. Vamos à sinopse. Anne Gallagher é uma escritora rica e famosa que vive em um lindo apartamento em Manhattan. Ela sempre sentiu o verdadeiro fascínio pelas histórias do seu avô sobre a Irlanda, mas nunca teve a chance de conhecer o país até agora. Arrasada com a morte do avô, Anne viaja para a terra onde ele passou a infância para espalhar suas cinzas, e lá, dominada pelas lembranças do homem que ela adorava, é consumida por uma história que nunca conheceu. Anne é transportada para outro tempo. A Irlanda de 1921, à beira da guerra, é um lugar perigoso onde despertar. Mas é ali que Anne se encontra ferida, desorientada e sob os cuidados do Dr. Thomas Smith, guardião de um menino estranhamente familiar. Confundida com a mãe desaparecida do menino, Anne adota sua identidade, convencida de que o sumiço da mulher está ligado ao seu. À medida que as tensões aumentam, Thomas se junta à luta pela independência da Irlanda e Anne é arrastada para o conflito ao lado dele. Presa entre a história e seu coração, ela deve decidir se está disposta a abrir mão da vida que conhecia por um amor que nunca pensou que encontraria. Mas será que a escolha é realmente dela? Esse livro é muito legal, tem viagem no tempo, é muito bem amarradinha a viagem dela, não tem pontas soltas e eu não fiquei comparando com Outlander. Então, assim, muito legal, pouco falado e representa muito bem a Irlanda, né? Tem a história da Irlanda aqui, da história da independência e tá na Europa e não é um dos lugares que a gente vê por aí em muitos livros. Agora, indo para a Ásia, o meu representante é Bem-vindos à Livraria Huanandong, que é um livro muito legal, muito acalentador. Deixa eu falar a sinopse para vocês, leio. Yeonju tem se sentido desmotivada, sua vida se tornou uma sucessão de frustrações e ela sente um vazio eterno no peito. É um livro coreano, tá, gente? Mas começar um negócio nunca é fácil. E ela vai descobrir que amar livros não é o suficiente para tornar o sonho realidade. Conforme entende como administrar uma livraria, Yeonju também aprende mais sobre si mesma e quem ela quer ser. À medida que a livraria Huanandong se transforma em um espaço convidativo para que almas feridas descansem, se curem e descubram o que realmente importa, Yeonju encontra um novo significado para a vida. E quando os clientes começam a ficar confortáveis para compartilhar suas histórias, experiências, esperanças e emoções naquele espaço, ela sente finalmente que encontrou seu lugar. Com diálogos sinceros e profundos, Bem-vindo à Livraria Huanandong é uma história emocionante sobre os momentos decisivos da nossa vida e como os livros são capazes de curar e mudar as pessoas. Esse livro é muito lindo, gente. Vale todo o hype que ele tem. É maravilhoso. Então, a dica aí de livro coreano, livro asiático. Bom, agora vamos para a África. Eu vou indicar o livro Errantes.
Ele é um livro que conta a história de um casal interracial, o homem é branco e a mulher é negra, e ali onde eles vivem é aprovada uma lei chamada Lei da Imoralidade, que proíbe qualquer envolvimento carnal entre uma pessoa branca e uma pessoa negra. Então, assim, eu acho que é interessantíssimo, vai mostrar o que realmente aconteceu, né, ali naquela região, e a gente conhece a história, né, de fato, através dessa ficção. Então, assim, foi uma história que me chamou a atenção e que eu leria, que é ali da África. E a escritora também é africana. Bom, e chegando na Oceania, eu indicaria para vocês Baía da Esperança, que é um livro da Jojo Moyes que se passa na Austrália e conta... Deixa eu contar aqui. 6 anos depois de ter saído da Inglaterra, a melancólica e reservada Lisa McCullin é a responsável por um barco de observação de baleias e golfinhos em Silver Bay, na Austrália, onde também administra com a tia Kathleen o Hotel Baía da Esperança, que já viu dias melhores. Hospedado no hotel de Lisa, Mark Domer está lá negócios. Depende dele o pontapé inicial do projeto de um resort de luxo, enquanto sua noiva em Londres finaliza os planos de casamento. Mike tem de conseguir a licença para a construção do empreendimento, algo que terá profundo impacto na fauna de Silver Bay e consequências drásticas para a vida dos moradores, inclusive a de Lisa, que guarda um grande segredo e correrá perigo caso precise se mudar dali. Quando o mundo de Mike e de Lisa colidem de forma irremediável, eles precisam encarar os próprios medos para salvar os que amam. Com personagens cativantes em um cenário encantador, Baía da Esperança é um romance comovente e irresistível, repleto de humor e de generosidade que marcam as obras de Jojo Moyes. Então, eu indicaria esse aqui, da Austrália. Então, essas foram as minhas dicas. Esse vídeo até me despertou, assim, uma vontade de fazer um projeto de leitura onde a gente passasse por vários países, né? Conhecesse outras histórias através desses livros, saindo um pouco desse eixo América-Inglaterra. Tenho vontade de fazer esse projeto. Quem sabe um dia, né? Então, é isso. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.